Boa noite a todos. Como nós cantamos e ouvimos agora também essa música, nós estamos no livro de Apocalipse, capítulo 21, e podendo trazer à memória, trazer aos nossos olhos da fé, um lugar, uma terra feliz, um lugar onde nós habitaremos para todos sempre ao lado do nosso Senhor. A mensagem dos primeiros versículos de Apocalipse 21 fala sobre um novo lar, sobre um lugar que está sendo preparado e que um dia todos aqueles que creem em Jesus poderão participar, ou vão estar lá. Jesus, certa vez, naquela última noite, antes de ser traído e de ser preso, ele estava com seus discípulos e ele, falando da sua morte, seus discípulos estavam com corações atribulados, corações angustiados. E ele falou sobre esse lugar. Ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Vocês podem ter certeza disso. Eu vou preparar esse lugar, porque aonde eu estiver, vocês estarão também. Ou seja, Jesus estava consolando os seus discípulos naquele momento de tristeza, de corações abalados, falando sobre um lugar que haveria de vir. Um lugar onde todos eles poderiam estar reunidos. Você já imaginou isso? De poder estar em um lugar tão especial, num novo lar. Nada que você pode já ter visto nessa terra pode ser comparado ao que podemos conhecer nas Escrituras como o novo lar. Aquele lugar que os crentes em Jesus poderão habitar para todo sempre. Hoje, nós somos aqui forasteiros. Nós somos aqui peregrinos deste mundo. Isso nos faz lembrar do texto de John Bunyan, que escreveu sobre o peregrino e uma jornada em busca da cidade celestial. Se você não leu esse livro ainda, deveria ter lido. Talvez como crente fora da Bíblia, esse é o principal livro que você deveria conhecer. Essa parábola, essa analogia da vida de um crente que está caminhando em direção à cidade celestial. O peregrino, que é aquele personagem, ou melhor, o peregrino, que é o cristão, o personagem principal, ele tem um alvo. Ele vai passar por muitas dificuldades, mas ele está esperando chegar na cidade celestial. Isso reflete a minha vida e a sua vida, a nossa vida como igreja. Estamos aqui neste mundo, mas devemos estar com os olhos fitos na cidade celestial. Os crentes lá do primeiro século, os primeiros ouvintes, os leitores da mensagem de Apocalipse, estavam passando por dias difíceis, dias terríveis, grandes perseguições. E João, ao receber essa revelação do Senhor Jesus, ele anuncia para aqueles crentes que algo muito melhor está por vir. O novo céu, a nova terra, o novo lar. E ele está falando sobre isso para aqueles irmãos daquele primeiro século, para animá-los a enfrentar dias difíceis, olhando para o futuro, olhando para o dia que poderão estar para todos sempre com o Senhor Jesus. Então, uma mensagem que nós podemos destacar aqui no capítulo 21, nos primeiros versículos de 1 a 8, é que dificuldades nessa vida, elas serão vencidas. Ou seja, nós podemos passar por dificuldades, mas serão vencidas. Como? Com a convicção naquilo que está por vir. Nós podemos enfrentar as lutas hoje com a convicção de que Deus está no controle de tudo e nós experimentaremos algo muito especial. O nosso Deus, Ele é o Deus soberano, gracioso, misericordioso e uma nova realidade que Ele promete, e é certa e virá. E isso deve nos encorajar. Todos que creem em Jesus Cristo devem ter esse encorajamento no seu coração. O que nós esperamos então? Ou o que esse texto nos leva a pensar como deve ser a nossa reação? O povo de Deus, o povo santo de Deus, deve enfrentar as lutas desta vida com a esperança de um dia estar para sempre com Deus em um novo lar. Leiamos então este texto de Apocalipse 21, versículos de 1 a 8. O texto diz assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo.
Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos orar. Senhor, nós somos agradecidos por Tua palavra e pela convicção que podemos ter de que o Senhor está preparando uma nova cidade, uma nova realidade, de novos céus e nova terra, para aqueles que em Ti confiam. Sabemos que não há mérito nenhum em nós para termos certeza que um dia nós estaremos lá. Mas sabemos que poderemos estar lá por conta do que Jesus fez por nós. Cremos em Seu nome, cremos na Sua obra e somos alegres por isso. E também oramos para que esta palavra desafie, especialmente aqueles que ainda não têm se decidido ao lado de Jesus, para que também possam almejar um dia estar nesse lugar tão especial, um novo lar. No nome do nosso Salvador é que oramos. Amém. Esse texto de Apocalipse 21, versículos de 1 a 8, nos apresenta aqui 5 aspectos desse anúncio do novo lar. Aqui João, o apóstolo, ele está anunciando as palavras de Jesus para aquela comunidade de irmãos no primeiro século, aquelas igrejas no primeiro século que estavam debaixo de grande perseguição. E depois de falar sobre a derrota do anticristo, da besta, do falso profeta e do próprio Satanás, agora, nas palavras de Cristo, João está trazendo a mensagem para a igreja de um novo lar. E assim podemos pensar aqui em 5 aspectos, e vamos passar por eles agora. Primeiramente, note versículos 1 e 2. Aqui nós temos o lugar do novo lar. Ou seja, esse novo lar, ele não é algo abstrato, simplesmente assim, de acordo com a nossa imaginação, uma questão meramente celestial, aonde parece que nós seremos meio que almas para cá e para lá, né, sem nada para fazer, e coisas assim, seria muito estranho. Nós poderemos estar em um lugar, de acordo com o texto de versículos 1 e 2. Veja aqui, primeiro nós temos uma nova realidade. O versículo, mais uma vez, versículo 1, João apresenta a forma padrão da sua revelação, e ele diz, eu vi. Ou seja, ele estava contemplando o quê? O novo céu e a nova terra. Uma nova realidade. Realidade esta que foi anunciada também por profetas no Antigo Testamento, entre eles Isaías. Se você olhar no texto de Isaías, capítulo 65, você vai ver que Isaías, 700 anos antes de Cristo, também falou sobre a realidade de um novo céu e uma nova terra. Lá em Isaías 65, versículo 17, nós podemos ler assim: Pois, eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Agora, aqui temos que destacar algo importante. Às vezes as pessoas leem um versículo como este de Isaías e interpretam errado uma parte. Eles entendem que, depois que eu estiver lá com o Senhor, então não terei mais memória de nada. Não vou lembrar de nada e ninguém. Não, não é isso. O contexto do texto de Isaías diz que nós não teremos lembranças ruins, desagradáveis. Por quê? Porque contemplando a grandeza de Deus, diante do Senhor, o nosso coração estará satisfeito, plenamente satisfeito. Então, nada vai abalar mais as nossas vidas. Mas o importante aqui nesse versículo é destacar essa nova futura realidade. Novos céus e nova terra. Ou seja, um mundo sem a existência do mal.
Um mundo sem a existência dos inimigos de Deus. A besta, o falso profeta, o próprio Satanás e toda aquela humanidade que terá rejeitado a Cristo, que não seguiu seus passos, os seus ensinamentos, não estarão lá também. Nessa nova realidade, novo céu e nova terra, será algo tudo especial. Não haverá pecado. Não existirá oposição a Deus. Não existirá ninguém que possa se levantar contra Deus, como aconteceu anteriormente. Inclusive, de acordo com o capítulo anterior aqui de Apocalipse, capítulo 20, inclusive no milênio, onde haverá algumas pessoas que vão se rebelar contra Deus. Mas no novo céu e nova terra, não. Tudo de mal terá sido aniquilado e acabado. O universo, então, será novo. Um novo céu, uma nova terra. Possivelmente uma nova realidade climática. Tudo diferente. Clima agradável. Olha só. Senhor, que venha o novo céu e a nova terra. Não é? Amém. Né? Terá uma nova característica. Vai ser tudo diferente. Mas uma coisa é certa. Assim como o corpo humano não deixará de ser uma realidade, porque nós seremos transformados e teremos então um corpo glorificado semelhante ao de Jesus, que depois da sua ressurreição, ele ainda foi visto, foi tocado, ele pôde se alimentar com seus discípulos. Assim como o corpo humano será glorificado, a própria terra, o próprio universo será também transformado, glorificado, e será novo céu e nova terra. Será, de certa forma, uma restauração do Jardim do Éden. Assim como Deus criou um mundo perfeito e colocou a sua criação ali, Adão, agora nós podemos olhar lá para frente, para o futuro e saber que aquele Jardim do Éden será restaurado, será o paraíso para aqueles que creem em Cristo possam habitar. Assim, nós notamos também no versículo que haverá uma habitação. Veja a expressão, a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Ou seja, haverá uma cidade que está sendo preparada. Jesus falou sobre isso, nós já citamos. João 14. Ele disse que na casa do meu pai há muitas moradas. E quando eu for preparar um lugar, eu voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então, Cristo está preparando um lugar. E esse lugar, então, será a habitação daqueles que creem nele. E essa habitação será uma cidade santa. Haverá moradas, lugares, será uma realidade, como já mencionei, sem pecados, sem pecadores, simplesmente pessoas redimidas, glorificadas, habitando para todo sempre com o seu Salvador. Agora, talvez você não tenha percebido um detalhe. E às vezes, muito crente se engana. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão. Mas se eu perguntasse assim, você vai morar no céu para todo sempre? Possivelmente você, como crente, levantaria a sua mão. Mas nós vamos morar no céu para todo sempre. Nós moraremos no céu por um tempo e depois receberemos este novo lugar, novos céus e nova terra. Nós habitaremos uma cidade que está sendo preparada pelo nosso Deus. Então, se você achou que depois que você recebeu Jesus, você ia morar no céu para sempre, corrija isso. Né? Você vai ter uma passada no céu, mas depois você vem para habitar uma nova terra e um novo céu, ou seja, essa nova Jerusalém, essa cidade tão especial. O fato é, teremos um novo lar preparado por nosso Deus. João disse, vi novo céu e nova terra. Ou seja, o mundo que conhecemos não mais existirá. Deus, soberano, dono do universo, dono de todas as coisas, fará com que tudo seja diferente. Muitas catástrofes ainda acontecerão, isso é fato. Muitas situações climáticas ainda acontecerão, mas não são tragédias sem controle. Deus está agindo por meio de todas as coisas para que aqueles que o amam sejam mais parecidos com o Senhor Jesus. E a própria natureza, ela vai passar por uma transformação. Deus
não perdeu o controle. Ele está controlando todas as coisas. Mas haverá então um dia em que esse mundo físico, como nós conhecemos, será totalmente diferente. Novo céu e nova terra. João então pôde contemplar um pouco dessa futura nova realidade e se animar. Porque ele estava preso. Ele estava na ilha de Patmos. E agora ele estava tendo uma nova visão de que o seu sofrimento, o seu isolamento teria fim. E que o sofrimento daquela igreja do primeiro século teria fim. Por quê? Porque habitariam novo céu e nova terra. Então, todos nós devemos vislumbrar, pela fé, aquilo que está por vir. E devemos nos animar, nos encorajar, sabendo que um dia estaremos em um novo lar. Que isso nos anime a cada dia. Um outro aspecto aqui sobre o anúncio do novo lar é o que podemos chamar de a essência do novo lar. A essência desse novo lar. Versículos 3 e 4. Veja primeiramente que aqui nós temos uma ênfase na presença de Deus. Deus habitará com eles. Isso é muito interessante, porque será uma habitação plena, perfeita. Hoje, nós podemos falar que nós não temos como fugir da presença de Deus. Claro, como também escreveu o salmista no Salmo 139. Onde eu irei que eu possa me ausentar da presença de Deus? Se eu vou para cá, Ele está. Se eu vou para lá, Ele está. Ou seja, nós não temos como fugir da presença de Deus. A palavra de Deus também diz em Provérbios que os olhos do Senhor estão sobre todos, os maus e os bons. Ele está contemplando todos nós. Ele sabe quem somos, onde estamos, o que estamos fazendo. Por essa razão, nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Então, que presença será essa? Será uma presença muito além do que podemos imaginar. Não é simplesmente essa presença da certeza que Deus nos vê. Não é uma presença baseada na certeza de que Deus é onipresente. Não é nem mesmo uma presença semelhante aos símbolos do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, no tabernáculo, nós tínhamos uma ilustração da habitação de Deus com o seu povo. Quando Moisés criou o tabernáculo, aquela tenda que o povo montava e desmontava na sua jornada à Terra Prometida, aquele tabernáculo era um símbolo da presença de Deus com o seu povo. Tanto que essa própria palavra, tabernáculo, ela pode ser transformada, de certa forma, em um verbo que foi traduzido lá em João 1,14, pela presença de Jesus conosco. Em João 1,14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fôssemos pegar a palavra como ela está escrita, poderíamos dizer assim, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ou seja, ele se tornou o tabernáculo em nosso meio. Ele é a presença de Deus em nosso meio. Então esse era um símbolo da presença de Deus. E assim também, como outros símbolos que podemos lembrar, como o próprio templo e assim por diante. Mas, aqui em Apocalipse 21, nós temos um destaque para essa presença que é o próprio Deus cuidando de todo o seu povo. Ele se fazendo revelado diante de todos. A sua glória sendo contemplada por todos. E diz o texto aqui, eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E será o Deus deles. Será uma presença em uma essência perfeita. Essa é a essência do novo lar. Por quê? O novo lar, por novo lar em si, apenas como um lugar, olha, que graça tem isso? Mas será um novo lar que será marcado pela presença de Deus. O próprio Deus permitindo que o seu povo habite com ele e ele, Deus, cuidando do seu povo. Nós podemos lembrar do que o autor aos Hebreus escreveu no capítulo 4, dizendo que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas.
Ou seja, Jesus, ele é o sumo sacerdote que nos dá acesso ao trono da graça para que possamos alcançar a misericórdia de Deus. Se hoje o que nós mais precisamos é justamente de graça e misericórdia de Deus para enfrentarmos as lutas e dificuldades dessa vida, quanto mais na eternidade saber que nós estaremos nessa presença do trono do Senhor para todo o sempre. Nós teremos cuidado de uma forma única e especial. Hoje, Jesus nos dá esse acesso ao trono da graça, que já nos faz experimentar do seu amor, do seu cuidado. Mesmo que nós não o vemos, não podemos ver com os nossos olhos físicos, mas já podemos usufruir desse cuidado em nossos corações. Devemos usufruir disso. Mas tenha convicção de que um dia você estará nesse relacionamento tão indescritível de estar na presença de Deus. Você hoje, então, tem que entender o seguinte: você não precisa de reconhecimento de pessoas, você não precisa encontrar uma razão de viver em algo ou alguém, você não precisa de prazer e conforto, mais do que você precisa da presença de Deus, como está garantido para aqueles que creem em Jesus. Não há nada melhor. Deveríamos já nos dar por satisfeitos nessa vida, por saber que um dia estaremos com o nosso Senhor. Diz o texto de Lamentações, capítulo 3. Quero ler com vocês, versículo 24. Diz assim, 24 até o 26. A minha porção é o Senhor. Ou seja, o escritor aqui, Jeremias, ele está dizendo que o contenta na vida é o Senhor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar, ou melhor, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Que nós tenhamos essa mesma oração. Senhor, saber que um dia estarei contigo para todo sempre é o que mais importa nessa vida. Nada pode tirar minha alegria e contentamento. Nada pode me querer fazer ir contra a tua vontade, porque eu sei que um dia estarei com o Senhor. A minha porção é o Senhor. Essa essência ainda é melhor descrita quando nós entendemos um pouco mais dessa relação especial que teremos com Deus. Entre tantos aspectos, note essa expressão: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O povo de Deus estava sofrendo naquele final de primeiro século, debaixo do Império Romano, entes queridos sendo mortos, a própria igreja sendo perseguida, mas eles precisavam de consolo. E o consolo veio não por uma mensagem assim, tudo vai acabar agora, mas veio por, você pode ter certeza que Deus está controlando tudo e vocês vão ter algo bem melhor do que vocês podem imaginar. O povo de Deus também pode então sofrer hoje. E pode sofrer inclusive por conta da sua fé, por sua crença em Jesus. Pessoas podem causar dificuldades por conta da nossa ética cristã e muitas outras coisas. Mas uma coisa é certa, assim como Deus procurou consolar a sua igreja no primeiro século, dizendo que Ele estará no cuidado, essa é a mesma verdade para todos nós. Nosso Deus é um Deus pessoal. Nosso Deus não é um Deus distante. Nosso Deus se faz presente em nossas vidas hoje. E muito mais ainda no futuro, onde Ele vai expressar toda a sua ternura, amor e cuidado sem igual. O pecado não mais existirá. Não seremos mais vítima de pecado de outras pessoas. Não sofreremos mais com as consequências do nosso pecado aqui. Como, por exemplo, a morte física, que faz com que o nosso corpo não seja durável. Não tem jeito. Né? Nós todos vamos passar por muitos problemas na vida, até chegarmos no dia que deixarmos este mundo. Mas, naquele momento, naquele tempo, quando nós estivermos com o Senhor, já com corpos glorificados, com corpos, então, dados pelo nosso Senhor, nós nunca mais passaremos por isso. Nunca mais sentiremos dores.
Nunca mais derramaremos lágrimas, porque Deus cuidará de cada um de nós. A essência do novo lar será então a habitação com Deus para todo sempre. A essência do novo lar será uma total ausência de pranto e dores. Será uma nova realidade como nunca experimentamos antes. Você já chorou nessa vida? Não estou nem falando de um mês atrás, né? Talvez essa semana. Será que você já lamentou perda de entes queridos? Já teve essa experiência de lamentar a morte de um amigo, de um irmão em Cristo? Já teve que passar por alguma situação de injustiça? Tudo isso terá fim. Ninguém, nenhum Deus, letras minúsculas, pode prometer algo tão especial como o nosso Deus pode prometer para aqueles que creem nele. A essência desse novo lugar será esse relacionamento tão especial com o nosso Deus. Vamos para um terceiro aspecto desse texto, que é a garantia do novo lar. Veja também versículo 5 e a primeira parte do versículo 6. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Aqui nós temos a garantia de que tudo acontecerá desse jeito como está descrito. Primeiramente, porque nós temos aqui o Rei dos Reis. Ele está sentado no trono. O mundo pode estar passando por grandes transformações. Muita coisa pode estar acontecendo na terra. Juízos e julgamentos, como nós vimos nessa descrição dos últimos capítulos de Apocalipse. Mas nós sempre vemos o nosso Deus sentado no trono, com tranquilidade, governando e fazendo tudo acontecer na sua hora, no seu jeito. Somente Deus governa o universo. Somente Deus pode fazer com que as coisas aconteçam conforme os teus planos, porque Ele está sentado no trono de forma majestosa. Portanto, Ele pode garantir que tudo acontecerá conforme Ele está descrevendo por meio aqui das profecias de João, o autor do livro de Apocalipse. Ele governa todas as coisas. Portanto, não há lugar para desespero, para temor, para ansiedade, quando nós conhecemos aquele que está sentado no trono do universo. Não há lugar para essas coisas. Quanto mais contemplamos a majestade daquele que governa tudo, mais vivemos em tranquilidade. Deus não erra. Deus não faz nada de errado. Deus não se esquece de nada e ninguém. Então, é só ter tranquilidade de deixar Ele continuar guiando todas as coisas. Não há lugar em nossas vidas, então, para o medo, quando cremos no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, também vemos aqui que este lugar é garantido por conta das palavras deste Deus. Este nosso Deus, Ele se revela pela palavra. Portanto, nós temos que ler a sua palavra, meditar nela, memorizar, aplicá-la, porque Ele escolheu se revelar assim a nós. Este Deus Santo, Todo-Poderoso, Criador do Universo, infinito, eterno, Ele se faz conhecido aqui, por meio das Escrituras. Então, quando você decide não ler as Escrituras, você está dizendo que não quer conhecer a Deus. E não adianta ficar cantando coisas como, eu busco a Deus, e fala Deus comigo e tal, porque você tem que ler, né? Tem que ler as Escrituras. E não adianta ficar indo participar de culto para tentar com que alguém tire uma palavra para você. Basta você ler a palavra. Ao invés de ficar indo atrás de algum irmão e dizendo, tira uma palavra para mim, leia as Escrituras. Se esse irmão for sábio, ele vai dizer, não vou tirar palavra nenhuma não, pode ler aí. Leia a Bíblia que está na sua mão. Deus se revela de forma escrita para que nós o conheçamos. Deus autentica a sua mensagem aqui nessas palavras de João, quando ele fala, escreva, João.
porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Em outras palavras, eu estou falando para você que é assim que vai acontecer, e é isso que você vai anunciar às igrejas lá do primeiro século, e é a mensagem que eu quero que as demais gerações ouçam e conheçam, que leiam. Deus decidiu revelar esta mensagem de forma escrita para chegar até nós nos dias de hoje. Porque Ele decidiu se revelar assim e mandou escrever. Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E Ele ainda disse, tudo está feito. Está tudo feito. Por que Ele pode falar isso? Porque, como diz o texto, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, eu sou o início, o fim, eu sou quem tem o controle de tudo, desde o início de toda essa história até o final dela. Deus ordenou que João escrevesse essas palavras, afirmou que tudo aconteceria desse jeito, para que nós então pudéssemos encontrar esperança, consolo, porque está escrito. Deus inspirou, inclusive, cada palavra, não só a ideia das Escrituras, mas cada palavra, cada letra, cada singular ou plural, cada número, cada verbo no seu tempo, tudo como Ele queria. A palavra de Deus foi assim escrita para que nós possamos conhecê-lo e conhecer mais a respeito do seu plano. Tudo está feito. Nada foge do controle do nosso Deus. Você tem certeza disso? Tudo está feito. Quarto aspecto desse novo lar. O convite. Versículo 6, a parte B, e o versículo 7. Diz assim: eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Aqui temos um convite gracioso. Um Deus, Criador do universo, que tem tudo sob controle, Ele está trazendo uma revelação para João, o apóstolo, para que essa mensagem seja levada à igreja do Senhor, mas Ele também sabe que tem gente que pode estar do lado de uma pessoa que tem fé em Cristo. Ele também sabe que à medida que a igreja estivesse ouvindo a mensagem, poderia ter alguns que estaria por lá, um parente, um amigo, um vizinho, mas que não tinha uma vida entregue a Jesus como deveria ter já feito, ou ter entregado. Assim, nós notamos um Deus que ao mesmo tempo que se revela soberano, também se revela como um Deus gracioso. E Ele diz, olha, João, avise a todos, aqueles que tiverem sede, que eu posso dar de graça a fonte da água da vida. Em outras palavras, eu posso dar a salvação para quem necessita. É de graça, não tem preço nenhum. É só se arrepender. É só decidir parar de tentar viver do seu próprio jeito, sem Cristo Jesus. Então aqui nós temos um anúncio do novo céu e da nova terra. E em meio ao anúncio desse novo lar, Deus ainda faz um convite, com palavras graciosas por meio da profecia de Apocalipse. João fala sobre o futuro, sobre o que está para acontecer, sobre a importância do arrependimento e ainda mostra mais uma vez, olha, Deus está pronto para receber você, para te dar uma nova vida. Ele está te oferecendo água da vida. A salvação, ou seja, é de graça. Cristo já pagou o preço, mas ainda havia muitas pessoas rejeitando a Cristo, como ainda há muitos rejeitando a Cristo. Mas ele também faz um convite para um relacionamento único. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. O vencedor é aquele que vence todo o mal, aquele que crê em Cristo, que se torna um crente fiel. É aquele que se arrepende da sua vida. E ele passa por dificuldades, sim, por isso que é chamado de vencedor, porque ele vai passar por lutas, mas ele vai continuar olhando para Cristo. Agora,
há um destaque aqui para uma relação familiar. O Deus, Criador do universo, olhando para pessoas como nós, pecadoras, e chamando de filho. De filho. Olha, eu estou pronto para dar a água da vida, a salvação, para qualquer pessoa que se arrependa. E essas pessoas que se arrependerem se tornarão meus filhos. Sabe o que fica implícito aqui? Que aquela máxima popular que diz que todo mundo é filho de Deus, não é verdade. Já ouviu essa? Já falou essa? Ah, eu também sou filho de Deus, hein? Depende, viu? Não posso dizer se você é ou não, se você não crê em Cristo Jesus. Ah, esses crentes de novo. Só eles são filhos de Deus. Bem, Deus disse isso. Que aqueles que creem nele, esses se tornam seus filhos. João 1,12. Conhece de cor? João 1,12? Quem fez o lance? Então. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem em seu nome. Então, deu poder para se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creem em seu nome. Em outras palavras, quem não crê em Cristo não é filho de Deus. É um ser criado por Deus, tudo bem. Mas não é um filho, não tem uma relação especial com Ele. Ele está dizendo, você pode ser um filho hoje. Basta você crer no meu Filho, Jesus Cristo. Você tem certeza da sua vida eterna? Você já bebeu dessa água da vida oferecida gratuitamente por Deus? Você tem vida eterna porque crê em Jesus Cristo? Você sabe disso? E por fim, temos a advertência quanto ao novo lar. Versículo 8. Aqui nós temos uma advertência. Por quê? Aqueles que creem em Cristo Jesus, todos os que creem em Cristo Jesus, estarão nesse novo céu e nova terra. Para todos sempre. Habitarão com o seu Deus. Tendo uma relação de cuidado, ternura, de amor, de graça, misericórdia, como filhos. Mas há uma advertência. A advertência é que muitos não poderão estar no novo céu e nova terra, porque ficarão de fora. Quem são esses que ficarão de fora? É claro que o texto aqui não tem o propósito de alistar todos os tipos de pecados que descrevem aqueles que ficarão de fora, mas descreve alguns. E é interessante que o texto não fala sobre o pecado em si, mas fala sobre aquele que pratica tantas vezes esse pecado que passa a ser conhecido por meio dele. É o que nós podemos chamar de pecados escravizadores. A pessoa comete o pecado tantas vezes, que já é conhecido, identificado como aquele pecado. Aquele que comete aquele pecado. Quais são os pecados alistados aqui? Quem ficará de fora? Veja, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os imorais, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, e a lista, como disse, poderia ser maior. Mas aqui já basta para nós entendermos que várias pessoas que vivem do seu próprio jeito e que não se entregam a Cristo, não participarão do novo céus e nova terra. Os covardes, ou seja, o pecado da covardia. Ah, mas eu tenho medo, então eu não vou poder ir para o céu. Primeiro, se você crê em Cristo Jesus, você já não está nesse pecado aqui. Porque esse pecado se refere àquelas pessoas que não querem se identificar com Cristo. Preferem não se identificar com Ele porque têm medo. São covardes de assumir a sua identidade de cristão. É um pecado que tinha muito a ver com aquela época, devido à perseguição física mortal. Porque alguém podia dizer, eu sou crente, e poderia perder a cabeça no mesmo momento. Quem se negava, então, de se identificar com Cristo era um covarde, uma pessoa medrosa, que não queria se relacionar com Cristo para poder fugir de consequências ruins. Hoje, de forma parecida, a gente pode pensar no seguinte. Aquelas pessoas que não têm ousadia de falar, eu sou crente, eu creio em Cristo Jesus, estariam cometendo o pecado de covardia. Sabe aquele momento, às vezes até desafiador,
de faculdade, de escola. O professor chega lá todo arrogante, todo anti-ensinos bíblicos e pergunta: tem algum crente aqui? Aí você pode pensar: eu não vou falar nada porque Deus sabe que eu sou, né? Então, bem, tem situações assim difíceis. Mas são nessas horas que nós mostramos que o nome de Cristo é muito mais precioso do que qualquer outra coisa. E nós nos identificamos com Ele. Tenha ousadia. Se alegre por ser um servo de Cristo. Não é motivo de vergonha ser visto como um seguidor de Jesus. Não importa que tipo de perseguição venha, não seja um covarde. Os incrédulos, pecado da incredulidade, aqueles que não creem em Jesus Cristo. Óbvio, se você não crê em Cristo, você está cometendo o pecado da incredulidade. Aquele que duvida das suas palavras. Aquele que não tem uma fé genuína. É um incrédulo. Um abominável ou detestável, digno de repulsa aos olhos de Deus. Esses não estarão no novo céu e nova terra. Os imorais. Os imorais são vários tipos de pessoas. Imorais ou impuros. Aqueles que se envolvem em pecados sexuais com frequência. Ou seja, adúlteros. Os que se prostituem. Os que se envolvem com homossexualismo. As imoralidades sexuais diversas. Orgias. Pornografias. Sexo antes do casamento. Avanço de carícias para aqueles que namoram e dizem que mas a gente vai casar, então tudo bem. Isso também é imoralidade. A falta de respeito pelo corpo do outro e também a falta de respeito para os pais que estão totalmente corretos de almejar o casamento dos seus filhos com pureza e não com a triste experiência de terem cometido pecados sexuais. Feiticeiros, ou seja, os místicos, o que se envolve com o ocultismo, aqueles que enganam pessoas por meio de práticas religiosas. Idólatras, aqueles que tentam se contentar com deuses falsos, que não tem como ser comparado ao nosso único Deus. Mentirosos, mas mais do que simplesmente contar uma mentira, que já faz a pessoa ser uma pessoa mentirosa, mas especialmente aqueles que pregam e ensinam mentiras, porque não podem ser encontradas nas Escrituras. Aqueles que enganam pessoas, que rejeitam a verdade dele. Mas uma coisa também deve nos animar e nos encorajar. Não há pecado que não possa ser perdoado pelo nosso Senhor Jesus. Não há pecado que não possa ser perdoado pelo sangue de Cristo. Não importa quanto tempo a pessoa esteja envolvida numa prática pecaminosa, desde que ela se entregue a Cristo, tudo muda. Como diz 1 Coríntios capítulo 6. Quero ler com os irmãos também, versículo 9 a 11. 1 Coríntios 6. Porque não é o fato de cometer o pecado que faz com que alguém já esteja condenado para não participar do novo céu e nova terra. Mas o que o faz é rejeitar a Cristo, porque o sangue de Cristo pode transformar qualquer tipo de vida. Versículo 9. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E o versículo 11. Alguns de vocês eram assim. Ou seja, é normal que uma pessoa sem Cristo seja pecadora. Mas vocês agora, igreja de Corinto, e todos nós então salvos aqui em Cristo Jesus, vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Graças a Ele, que não importa qual tenha sido o nosso pecado, poderemos estar para todo sempre com o nosso Salvador, por conta do que Ele fez por nós. E há um último destaque aqui. O destino desses que ficarão de fora. Versículo 8 do nosso texto. A parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A verdade a ser destacada aqui é que o céu, ou vamos usar o termo correto, a vida eterna na nova terra e novo céu, não é um lugar para todo mundo. É um lugar para aqueles que
aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Os demais ficarão de fora e vão sofrer eternamente, como consequência da rejeição de não terem seguido então a Cristo Jesus, de não terem se entregado a Cristo Jesus. Onde ficarão? No lago de fogo, onde nós já vimos no capítulo 19 e no capítulo 20, melhor dizendo, Satanás, a besta, o falso profeta, que estarão lá. A segunda morte. Por que segunda morte? A segunda morte é a morte espiritual, a morte de condenação. Aquela morte que aqueles que creem em Jesus não participarão, como foi dito no capítulo 20, versículo 6. Os que creem em Cristo não passarão pela segunda morte, mas os que rejeitam a Cristo serão ressuscitados para um julgamento final e serão mortos pela segunda vez, espiritualmente, para toda a sua eternidade. Portanto, não viva a vida nessa terra do seu próprio jeito. Não fique achando que Deus, por ser amor, Ele vai dar um jeito na sua situação e não vai ser tão exigente assim. Ele é amor, isso é verdade. Mas Ele também, por ser amor, está advertindo quem vive no pecado. Está advertindo aqueles que continuamente estão rejeitando a mensagem do Evangelho. Mas Ele também é justo. E na sua justiça fará com que os pecadores paguem o preço das suas más obras para toda a eternidade. Qual será o seu lar após a sua morte? O anúncio do novo lar. Nós vimos 5 aspectos. O lugar, que é o novo céu e a nova terra. A essência, que será a habitação com o próprio Deus. A garantia na pessoa e na palavra de Deus. O convite gracioso, que ainda dá tempo para aqueles que estão ouvindo o Evangelho hoje. E a séria advertência. Ficarão de fora os que não creem em Cristo. Dificuldades dessa vida podem ser vencidas. Como? Pela convicção daquilo que está por vir. Nós podemos ter certeza que teremos um relacionamento singular com o Deus soberano, gracioso, misericordioso, em uma nova realidade. Uma nova realidade de novo céu e nova terra. E isso deve nos encorajar a enfrentar qualquer tipo de situação hoje. Concluindo, o povo santo deve enfrentar as lutas dessa vida com a esperança de um dia estar para sempre com o seu Deus em um novo lar. Que essa seja a mensagem de consolo para todos que creem em Cristo Jesus. Amém. Senhor, somos agradecidos pela verdade da Tua palavra, que nos anuncia a pessoa do Senhor Jesus e a Sua palavra. E nos garante que, apesar das lutas e dificuldades que hoje enfrentamos, estaremos com o Senhor para toda a eternidade. Aguardamos ansiosamente a volta do nosso Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus. Porque sabemos que um dia estaremos numa nova terra, novos céus, onde não haverá pranto nem dor, onde não haverá lágrimas. Mas enquanto isso, Senhor, enquanto aqui estamos, apesar de sermos fortemente tentados a grandes situações difíceis, nos ajude a estar olhando para o Senhor em todo momento, para também já usufruirmos desse seu amor tão especial, que faz com que saibamos que o Senhor está também enxugando nossas lágrimas hoje. E obrigado pelo seu tão grande amor. No nome do nosso Salvador oramos. Amém.